Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor neste momento, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 até o capítulo 3, versículo 8. Eu vou pedir dois auxílios, um para aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, do lado de cá. Vou pedir para um dos diáconos abastecer minha água, que eu vou precisar de água. Marcos, capítulo 2, versículo 23 até o capítulo 3, versículo 6. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor neste momento. Pode colocar um pouquinho mais de retorno. A palavra do Senhor nessa noite é o alimento para as nossas almas. Eu peço a você que ouça com atenção a voz do Espírito. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor bendito, nós queremos tanto ouvir a Tua voz neste momento. Fala a Tua igreja com o Teu poder, com a Tua graça, com a autoridade que advém do Senhor, e que pelo Teu santo evangelho nós obtenhamos a transformação dos nossos corações e sejamos conformados à imagem do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Há quem diga que o brasileiro leva a fama, obrigado, Helder. Há quem diga que o brasileiro leva a fama de trabalhar para esperar o fim de semana, não é verdade? Não é assim que brasileiro faz? Quando chega ali, quarta-feira, já começa a dar aquela coceirinha pela sexta-feira, né? E para que serve o fim de semana para o brasileiro? Para muita coisa. O brasileiro gosta de dormir até tarde, no sábado e no domingo. O brasileiro gosta de ir ao cinema. O brasileiro gosta de jogar dominó. Não sei vocês, mas eu já vi ali um pessoal na minha quadra, tem o dominó do sábado de manhã. O brasileiro gosta de terminar a semana com algum tipo de prêmio, né? Como se ele estivesse se congratulando, se premiando pelo trabalho que ele fez durante a semana. Quem sabe comer num restaurante caro, dar um pulinho em Pirinópolis, em alguma cachoeira, alguma coisa assim. A verdade, meus irmãos, é que essa mentalidade do fim de semana ela é muito ensimesmada. Trabalhei, agora chegou a minha vez de aproveitar. E eu não presto contas a ninguém, o que acontece no fim de semana, fica no fim de semana, ninguém precisa saber. Segunda-feira a gente vê como lidar com as dores de cabeça, com ressaca e por aí vai. Meus irmãos, essa forma individualista, essa forma egoísta de enxergar o fim de semana, simplesmente não diz respeito à maneira como Deus criou o dia de descanso. No texto de hoje, o nosso Deus vê uma maneira superior de nós experimentarmos o dia do Senhor, o dia com Ele. Não que nós não possamos fazer coisas legais no fim de semana, é o que Ele tem para nós é muito mais legal, é muito mais interessante. E o Senhor quer nos ensinar hoje, meus irmãos, por meio de um texto que retoma os princípios da lei de Deus, do decálogo. O Senhor Jesus Cristo quer ensinar algo profundo para mim e para a sua espiritualidade, para a nossa comunhão e para a nossa adoração ao Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o sábado do Senhor, ou sobre o Senhor do sábado, é o que o texto vai nos falar. E nós vamos aprender duas lições muito claras
nessas duas passagens, o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Primeiro, que o sábado é um gerador de benefícios para o povo de Deus. Em segundo lugar, que o sábado é um instrumento de cura divina para o povo de Deus. Então, o sábado como um gerador de benefícios e o sábado como um instrumento de cura divina. E nós veremos esses dois pontos no sermão de hoje. Meus irmãos, quando a gente chega aqui em Marcos capítulo 2, versículo 23, a essa altura do campeonato, os fariseus e os religiosos estavam incomodados com Jesus. Em cada uma das curas que Jesus fazia, em cada uma das falas, Jesus parecia não se encaixar muito nos moldes, nas expectativas de autenticidade religiosa, segundo as regras que esses homens haviam estabelecido por causa da mentalidade legalista deles. Jesus não jogava o jogo dos legalistas. Jesus surpreendia ao fazer a obra de Deus. E esse legalismo dos fariseus ficaria bastante em evidência neste incidente que aconteceu numa sinagoga num dia de sábado. Então deixa a Bíblia aberta e nós vamos acompanhando. O versículo 23 vai nos falar, logo aí no início, que num sábado, enquanto Jesus estava ali caminhando pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Foi isso que aconteceu. E logo os fariseus, quando tomaram conhecimento dessa informação, no versículo 24, logo advertiram Jesus. Veja, versículo 24. Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Aos sábados. Meus irmãos, esses homens eram conhecedores da lei. Eles sabiam que a lei falava sobre o sábado, que desde o princípio da criação, a lei de Moisés dizia que Deus havia separado o sétimo dia dos outros dias e havia dito algo a respeito desse dia no quarto mandamento, que está lá nos 10 mandamentos. Você lembra os 10 mandamentos de cabeça? É sempre bom a gente lembrar os 10 mandamentos, né? Não adorarás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Você vai encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 20. E a justificativa para Deus ter abençoado esse dia separado é porque em 6 dias o Senhor havia feito os céus e a terra, e ao 7º dia ele descansou e tomou alento, como fala lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 17. Então, meus irmãos, nesse caso específico, esses homens estavam atentos. Eles sabiam que vinculado ao sábado, havia uma lei em Êxodo 34, 21, que ordenava o descanso mesmo durante a aradura da terra e a colheita. Meus irmãos, de fato, a lei dizia que ninguém deveria trabalhar no sábado. Mas eu quero começar a provocar a gente aqui. O que é trabalhar? O que é trabalhar no sábado? Porque esses homens, veja, eles, no desejo de zelarem pela lei, eles começaram a observar detalhes que não existiam e criaram categorias de trabalho que não existiam. Contam alguns comentaristas que os rabinos e fariseus chegaram a listar 39 categorias principais de trabalhos proibidos no sábado, de acordo com o que eles pensavam. Mas esses mesmos fariseus pareciam ter se esquecido que a lei de Moisés, em Levítico 23, 22, Deuteronômio 23, 25, dizia que quando alguém fizesse a colheita, que não recolhesse os grãos que caíssem. Por quê? Porque esses grãos que ficavam para trás iriam suprir a necessidade dos pobres, dos estrangeiros, que não tinham com que comer. Portanto, a lei dizia que em caso de fome, era permitido colher esses grãos que ficavam para trás, e se você passasse no meio da seara, você poderia colher. Então, aqui nesse caso, os discípulos certamente não estavam quebrando a lei, eles não estavam roubando nada de ninguém, eles não estavam trabalhando, eles estavam matando a fome, literalmente, ilicitamente. E Jesus quer contra-argumentar, ele quer mostrar o problema do coração desses homens. Então ele vai nas escrituras do Antigo Testamento para contar algo que aconteceu com o próprio rei Davi, que era uma figura tão admirada, então da alta estima dentro da tradição judaica. Veja o versículo 25, olha o que ele diz. Nunca lestes, perceba a ironia de Jesus, eu adoro a ironia de Jesus. Vocês nunca leram, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome,
ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Meus irmãos, fome precisa ser matada. Lembro uma vez conversando com um pastor muito piedoso, falando sobre a importância do milagre de Jesus, da multiplicação dos pães. Ele disse, veja, de fato o Senhor Jesus Cristo queria, por meio daquele sinal, dizer que Ele é o pão da vida, que quem dele come jamais terá fome, quem dele bebe jamais terá sede. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou naquele milagre da multiplicação dos pães. Mas nem por isso Ele desprezou a fome que aquela população tinha diante dele, não foi verdade? Ele alimentou aquelas pessoas que estavam cansadas, porque fome é um negócio real, meus irmãos. E aqui o Senhor Jesus Cristo está se comparando com Davi. Veja, lá quando Davi estava fugindo da ira de Saul, o rei Davi e os seus homens famintos saciaram sua fome fazendo o quê? Entrando no templo, pegando dos pães da proposição que só os sacerdotes poderiam comer, e eles mesmos matando a sua fome. Da mesma forma, o rei Jesus e seus discípulos famintos estão saciando sua fome enquanto viajam nessa missão de proclamar o evangelho de Deus, de anunciar a chegada do reino. Talvez alguém ouvindo ali, um daqueles fariseus espertos, ouvindo essa comparação, tenha pensado, rapaz, quem esse Jesus pensa que ele é para reivindicar a autoridade igual ao do rei Davi? Será que ele é doido? Está vendo a comparação que ele está fazendo? Davi é Davi, você é Jesus. Essa é uma questão apropriada. Porque o Evangelho de Marcos está justamente tentando responder essa pergunta, Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? E o texto já está antecipando aqui para a gente que esse Jesus é sim maior do que o rei Davi. Esse rei é maior do que aquele. Mas vai ficar lá para o capítulo 12, não é spoiler ainda não, tá? Mas no versículo seguinte, meus irmãos, Jesus volta ao ponto da questão, o ponto real. Veja no versículo 27, Jesus diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Por que não era um pecado contra Deus, Davi e seus homens, comerem esse pão da proposição em dia de sábado? Porque o sábado, Jesus está falando, foi destinado para suprir as necessidades da humanidade em relação a Deus, e não o contrário. Não é Deus quem precisa do sábado, somos nós que precisamos desse dia em relação a Deus. Meu irmão, minha irmã, para que Deus instituiu esse dia santo? A lei de Deus é clara, é um dia de renovação da santidade, que acontece quando nós dedicamos o nosso coração, nossa mente, nossos corpos na adoração ao Senhor. É um dia separado para isso. Tanto em exercícios privados de adoração, quando você, na sua casa, individualmente, com a sua família, quando você adora a Deus, mas especialmente no culto congregacional, na comunhão que o Senhor ordenou ao seu povo. Veja, talvez você esteja pensando, pastor, você está falando de sábado, mas não é domingo? No Novo Testamento, se você conhece um pouco da história, o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, vai mostrar que a igreja começou a se reunir no domingo, e não mais no sábado. Por quê? Porque o domingo foi o dia da ressurreição de Cristo. O dia da ressurreição de Cristo passou a ser o primeiro dia da semana, e ali os cristãos simbolicamente então passaram a separar o domingo como o sábado cristão. Então ele continuava tendo o mesmo significado. Mas, meus irmãos, a lei enfatizava que esse dia era um dia também para relacionamentos, um dia para que se fizesse justiça social. Os próprios familiares e servos não eram para trabalhar nesse dia. Eles estavam também descansando, eles também estavam em comunhão. Meus irmãos, em outras palavras, e eu quero que essa noite, eu e você, de uma vez por todas, nós tenhamos uma boa teologia sobre o sábado cristão. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. O sábado foi um presente de Deus para homens, para mulheres, porque Deus sabia que as suas criaturas necessitavam disso. Deus sabia, meus irmãos, que você, na segunda-feira de manhã, já ia acordar reclamando.
e que por causa dos cardos e abrolhos, você ia pegar o seu chicote de segunda, terça, quarta e ia fazer laiê, certo? E que a semana ia ser difícil, e que tem chefe complicado, e que tem demandas com alta pressão, e que nós precisamos se virar para produzir com criatividade, para gerar estratégias de fazer os recursos renderem. Deus sabia que a semana era cansativa, e Ele ordenou um dia a cada 7 para quebrar a nossa rotina, e assim a gente pudesse, nesse ciclo tão concatenadinho, tão perfeito de Deus, de 6 para 1, 6 para 1, 6 para 1, 6 para 1, que nesse dia a gente pudesse reequilibrar o nosso corpo fisicamente, psicologicamente, socialmente, mas sobretudo espiritualmente. Espiritualmente. O sábado é um dia de descanso para a alma de todos. Para os escravos, para os livres, para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os velhos, para adultos, jovens, para todos. E até mesmo para os animais, como a Bíblia deixa claro. Deus cria o mundo em 6 dias, meus irmãos. Veja, volta comigo aqui na saga do Gênesis, tá? A gente está pregando Gênesis de manhã, então a gente tem que voltar. Deus cria o mundo em 6 dias, e no final do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus olha para tudo que Ele havia feito naquela semana criacional, o texto diz, e eis que era tudo muito bom. Deus falou isso. Ele olha para o trabalho dele e fala assim, que beleza, tudo muito bom o que eu fiz. E agora Deus cria um dia na semana para que eu e você façamos a mesma coisa. Para que a gente olhe para o trabalho que foi realizado e cumprido essa semana e a gente diga, graças a Deus, mais uma semana de trabalho. Fiz aquilo que Deus me fez para fazer. Tudo que veio às minhas mãos, eu fiz para a glória do Senhor. Agora, nesse dia, nesse sábado, nesse domingo, eu vou contemplar as obras do Senhor na criação. Eu vou ver o trabalho que Deus realizou neste lindo mundo ao meu redor. No dia do Senhor eu vou observar as formigas trabalhando. Eu vou observar o rastro da lesma na pedra. Eu vou considerar os lírios do campo. Nesse dia eu vou descansar a alma com um cântico no violão e café preto na xícara. Eu vou ver, eu vou sentir, eu vou cheirar a glória do Senhor ao meu redor. Eu vou descansar a minha alma na criação do Senhor. Deus exige isso de você e de mim, porque isso é bom. Ou como o N.D. Wilson diz no seu livro Notas da Xícara Maluca, o sábado foi feito para levar Salomão e Jesus a sério. Meus irmãos, Deus nos instalou numa poesia criacional e Ele quer que eu e você apreciemos arte, beleza, alegria, descanso no dia do Senhor. Eu te pergunto, como que você tem guardado esse dia santo? Porque veja, a palavra está deixando claro que esse é um dia funcional para Deus, é um dia de benefícios para nós. Os legalistas pedem a visão do propósito de Deus quando Ele criou esse dia. Toda vez que alguém tenta criar regras humanas que mais escravizam do que libertam, no dia do Senhor nós perdemos a dimensão. Ah, então, pastor, esse é um dia para eu fazer qualquer coisa, é um convite ao ócio, à indiferença preguiçosa, para eu fazer o que eu bem entendo com o meu tempo e ninguém que tem nada a ver com o meu tempo, então eu não presto contas a ninguém. Não, não é isso não, meu irmão, minha irmã. Cristo está reivindicando ser o Senhor do sábado. É o que Ele falou nesse texto. Ele é o Senhor. Essa é uma afirmação da sua divindade. É uma afirmação da sua deidade e do seu senhorio sobre nós, inclusive no sábado. Então não é que os outros dias da semana são de Jesus e esse dia está fora. Não, pelo contrário, meus irmãos. A lei de Cristo nesse dia nos leva a adorá-lo com ainda mais intencionalidade, com ainda mais alegria,
como prioridade máxima, a amá-lo sobre todas as coisas. E nós usamos os próprios recursos da criação para isso. Meus irmãos, hoje à tarde eu estava terminando de revisar esse meu sermão para vocês, depois de uma longa noite com Daniel. Eu estava cansado, meus irmãos. Estamos tentando desmamar esse menino, mas esse menino não quer ser desmamado de jeito nenhum. Estava um pouco cansado hoje à tarde. Pescando na frente do sermão, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, senão eu não vou falar nada com nada hoje à noite, vai ser brabo. E aí a Débora, tão doce, tão suave, ela fala assim, meu bem, eu comprei um alfajor para você. Um alfajor branco. Você quer que eu faça um cafezinho? Eu falei, faz, traz alfajor, traz café, faz, traz tudo. E aí ela trouxe um alfajor bonitinho, branquinho. E o café, e meus irmãos, eu comi aquele alfajor branco. E eu botei um gole de café para dentro e eu virei um pentecostal na hora ali. Ai, meus irmãos, estava tão gostoso. E sério, eu me emociono, meus irmãos, porque Deus é Deus das coisas ordinárias e simples. Eu me alegrei, eu falei, como eu precisava desse alfajor. Como eu precisava desse cafezinho, que alegria no dia do Senhor, me deliciar com as coisas boas que Deus faz nesse mundo, e retornar meu coração para a palavra, e falar, Senhor, hoje à noite eu vou falar até do alfajor e do cafezinho. Porque no dia do Senhor a gente se alegra com a criação, com a bondade, com o descanso, com a adoração. Meus irmãos, Deus fez esse dia para isso, para contemplarmos a grandeza e a beleza da majestade do Criador. E isso deve perpassar cada atividade do nosso dia. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? É intencionalmente direcionar nossos pensamentos. Falar assim, no sábado do Senhor, no dia do Senhor, eu quero pensar mais sobre o Senhor, sobre o reino dEle, sobre as coisas dEle. As nossas conversas, veja, eu sei que eu e você, a gente pode conversar sobre o Flamengo, sobre o futebol americano, sobre a economia, mas meus irmãos, tem tantas outras coisas que a gente pode conversar hoje. A gente pode falar sobre a obra do Senhor, sobre a pregação do Evangelho, sobre os desafios na santidade pessoal. Eu posso confessar minha falta ao meu irmão para ser curado, e ele pode me dar conselhos de vida para curar o meu coração. Eu posso falar sobre a missão de Deus, sobre como viver o Evangelho em Brasília, no Brasil, em Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, o sábado é um dia para eu redirecionar tudo para o reino do Senhor. E certamente também é um dia para nós amarmos os nossos irmãos e servirmos os nossos irmãos. Então, em segundo lugar, veja, acabamos de falar que o sábado é um dia de benefícios para nós, mas em segundo lugar, o sábado é um instrumento de cura divina para o povo de Deus. Veja que agora as autoridades religiosas já estavam endurecendo sua posição contra Jesus, porque elas não tinham, assim, evidências irrefutáveis para acusá-lo formalmente, então decidiram armar uma pequena cilada para Jesus, uma armadilha. O texto nos diz aí, no versículo 1 até o versículo 3, que Jesus foi novamente à sinagoga, e alguns estão ali meio que esperando esse momento. Veja o versículo 1 até o 3. De novo, entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Alguns detalhes muito interessantes nessa cena aqui, meus irmãos. Primeiro, veja que o ponto desses homens, a preocupação deles, a dúvida não é que Jesus tinha habilidade de curar pessoas. A essa altura eles já sabiam disso, né? Já sabiam, já tinha o paralítico, já tinha o leproso, do capítulo 2, mas eles estão preocupados com a observação do sábado, esse é o foco deles. E aí o texto nos diz agora que tinha um homem com a mão ressequida, com a mão paralisada, talvez encolhida. E o que é curioso é que a gente não sabe se esse homem estava ali por livre vontade, ou se ele foi trazido como isca pelos oponentes de Jesus, talvez tenha sido isso, né? E aí, a pergunta é, será que ele vai curar? Imagina, né? Você traz um homem doente, sabe que Jesus gosta de doente para curar. Bota lá no meio e vamos ver. O que vai acontecer? Será que Jesus vai curar? Meus irmãos, pode parecer uma questão estranha para nós, mas para eles era de suma importância. Por quê? Porque a cura era uma dessas categorias de trabalho proibidas no sábado, segundo
o código dos rabinos. A lei, veja, a lei até permitia que se evitasse que um ferimento piorasse no sábado, mas não se podia fazer algo para que o doente melhorasse. Curioso isso, né? Não havia proibição de salvar uma vida numa emergência no sábado, mas esse homem aqui, ele não era uma emergência, né? Era alguém que não estava correndo perigo de vida imediato. Ele poderia tranquilamente esperar até o dia seguinte e marcar uma consulta com o médico e ir lá dar uma olhada na sua mão ressequida. Então eles queriam ver o que Jesus ia fazer. Mas, meus irmãos, você sabe o que eu amo o Senhor Jesus Cristo? É porque Ele não está nem aí para a opinião dos homens. Ele não está aqui para agradar a gente. Ele está aqui para glorificar o Pai e ensinar a verdade de Deus. E Ele não vai jogar o joguinho dos homens. E Ele segue em frente. Ele não está tentando esconder nada. Então ele pisa de propósito na armadilha que os caras armaram para ele. E ele vira para o homem da mão ressequida e fala: vem para o meio. E agora ele faz uma pergunta que vai forçar todos os seus críticos a tomarem uma decisão. Veja o versículo 4. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Não era uma questão abstrata, meus irmãos. A vida de um homem estava em jogo, o bem-estar dele estava em jogo. Certamente esses homens sabiam o que se pode e o que não se podia fazer no sábado, mas o texto diz, o que falou aí? Mas eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio. Então Jesus vai em frente, versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus não espera ninguém, não espera pela aprovação de ninguém. Ele vai em frente e mostra o que se deve fazer. Ele usa de misericórdia para com aquele homem naquele dia. Alguns detalhes aqui. Veja, perceba a dureza do coração desses homens. Meus irmãos, eles eram tão zelosos em guardar suas tradições que acabaram se tornando indiferentes às necessidades que o povo sofria. Eles não estavam nem aí. E nem admiravam Jesus pela sua sensibilidade. Um comentarista aqui no Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte, o nome dele é Mark Cranfield, falou o seguinte: em nome da piedade suposta, eles tornaram-se insensíveis, tanto quanto aos propósitos de Deus, quanto ao sofrimento do homem. Que problema, né, meus irmãos? Quando a religiosidade substitui o verdadeiro interesse do Senhor. Em vez de se alegrar por aquela cura, o texto nos diz no versículo 6, olha aí, o último versículo, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O interesse deles, meus irmãos, era se livrar de Jesus o mais rápido possível, e começaram a fazer conluios, alianças, pactos, aqui no caso com os herodianos, aqueles que seguiam o próprio rei Herodes e pertenciam àquele grupo. Mas Jesus, meus irmãos, revela que o sábado, ou o domingo, é um dia mais do que apropriado para se exercer misericórdia. Deus tem interesse em misericórdia, não somente em holocaustos vazios, em sacrifícios que não significam nada. O interesse dele é em corações misericordiosos. Esse é o interesse do Senhor Jesus. É aquilo que nós chamamos de obras de misericórdia. O sábado ou o domingo é um dia extremamente apropriado para que nós usemos de misericórdia para com os nossos irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua programação dominical, quanto tempo você tem tirado para visitar seus irmãos enfermos? Quanto tempo nós temos tirado para orar nesse dia em favor de pessoas necessitadas? Para fazermos levantamento de recursos para ajudar famílias desempregadas, irmãos que estejam passando necessidade, para pensar na situação de igrejas que talvez estejam desprovidas de recursos para adorarem a Deus, para manterem seus trabalhos. Meus irmãos, obra de misericórdia nesse dia também. Domingo passado eu tive, ou domingo retrasado, aquele momento ali, que a Suzana Barnabé ia passar pela cirurgia dela, e era domingo, né, meus irmãos? E se fosse qualquer outro domingo, talvez
eu não conseguiria sair, mas aprove ao Senhor trazer um pastor auxiliar tão abençoado, o reverendo Silvio Biso, que estava pregando no domingo de manhã, e eu pude, então, ir lá no hospital. E, meus irmãos, naquele domingo, fui lá visitar o Eduardo, a Suzana, e na hora que eu estava saindo, tinha uma enfermeira ali. Aí ela virou e falou assim: pastor, que bom que você veio aqui. Eu fico muito feliz que domingo os pastores vêm aqui ao hospital, então a gente já fica esperando os pastores chegarem já no hospital. A própria equipe médica do Santa Lúcia sabia que aquele era um dia que os crentes gostavam de visitar, e os crentes da equipe médica já ficavam ali meio alvoroçados para tentar encontrar os seus irmãos em Cristo e prestar algum tipo de ajuda. Meus irmãos, até visita hospitalar, viu? Domingo é um dia bom para fazer. A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus Cristo não teve a mínima dificuldade de curar em um sábado. E sabe por quê, meus irmãos? E aqui é o caminho para o final do meu sermão. Sabe por que Jesus não teve dificuldade? Porque essa é uma das principais funções do sábado: a cura divina. Note comigo o que nós estamos fazendo aqui agora mesmo, nesse momento. O que está acontecendo aqui agora? À medida que eu e você ouvimos a pregação da palavra de Deus, quando eu e você somos relembrados das eternas e infalíveis promessas do Senhor, quando nós observamos a boa mão de Jesus na vida desse homem com a mão ressequida, ou daquele paralítico de Cafarnaum, ou do leproso, ou daqueles discípulos, ou de Zaqueu, ou do cego de Jericó, ou de tantas mulheres que foram alcançadas pelo amor e pelo perdão de Jesus, ou das crianças que foram chamadas para perto, ou dos mortos que foram ressuscitados. Quando nós ouvimos pela pregação da palavra sobre a presença do reino de Deus entre nós, sobre o poder do evangelho de Cristo para salvar perdidos, para dar significado aos cativos, que estavam presos outrora pelo cativeiro das trevas do pecado e de Satanás. Quando nós ouvimos que Jesus voltará para resgatar a sua igreja, a sua noiva, quando nós ouvimos todas essas coisas, o que é que a palavra e o Espírito Santo de Deus estão fazendo em nós agora? Curando. Curando. Deus está soltando as ataduras da impiedade. Ele está substituindo incredulidade por fé. Ele está substituindo o desespero por esperança. Ele está renovando as forças ao trôpego, ao abatido. Ele está dando foco e propósito a quem está desnorteado. Deus está curando. É isso que Ele faz. Como professor da turma de doutrina do Espírito Santo no seminário, uma das perguntas que todos os anos nós temos é sobre quais dons continuam, quais dons cessam, e tem toda aquela discussão que aluno de seminário gosta de fazer. E uma das perguntas que a gente faz todos os anos é se Deus faz milagres, se Deus cura, se Deus promove curas. E veja, meus irmãos, talvez Deus não faça tão regularmente milagres através de pessoas que têm esses dons fixos, curandeiros por aí, como nós víamos nos dias dos apóstolos, como os próprios apóstolos fizeram, quando eles mesmos foram instrumento de cura na vida de tantas pessoas. Talvez as coisas hoje sejam um pouquinho diferentes. Mas o nosso Deus continua curando, porque é isso que Ele faz de melhor. Nosso Deus pega pessoas desgraçadas e fornece graça a elas. Ele pega pessoas completamente entregues ao inferno das suas vidas e Ele transporta elas para o reino da sua maravilhosa luz. O nome disso é cura, meus irmãos. O nome disso é a obra que o nosso Deus pode fazer. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida. Eu sou crente há muitos anos, mas, meus irmãos, em abril de 2011, eu já no seminário, numa das capelas que nós tínhamos quarta-feira de manhã, um dos meus professores, Brian Galt, foi pregar em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 10. Para mim ia ser só mais um dia normal, eu acho que para a maioria das pessoas ali. Mas aprove ao Senhor usar aquele professor de forma muito profunda. E ele foi explicar no texto
sobre a doutrina da visão beatífica. Eu não sei se você já ouviu essa expressão antes. Visão beatífica é aquela ideia de quando nós passaremos a ver face a face aquele para o qual nós nascemos para ver e para amar. É o nosso encontro com Deus. Mas ele não foi falar aquilo de forma futura, ele foi falar aquilo de forma atual. E eu lembro, meus irmãos, eu lembro daquele sermão, porque o que aquele sermão fez dentro de mim não está escrito nos livros. Eu lembro do meu professor em inglês explicando e lendo esses versículos, 1 Pedro 1, 6 até o 9, quando ele diz: vocês exultam no tempo presente, mas por um breve tempo, se necessário, são contristados por várias provações. E eu estava passando por provações no meu coração profundas. E aí ele começou a explicar: Deus quer que nós passamos por provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E quando ele leu aquilo, meus irmãos, meu coração, que estava tão morto e tão triste naquele dia, eu falei: o que é isso? Como é que eu explico essa enxurrada, esse manancial novo do Espírito Santo de Deus no meu coração, pela simples leitura de um versículo da palavra de Deus? E aí ele continuou explicando: este Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, 2 pontos, a salvação da vossa alma. E eu lembro que eu ouvi aquilo e Cristo me curou naquela hora. Meu coração foi transformado. O poder de Deus foi tão forte, meus irmãos, que terminou a capela, eu não tinha nem força para levantar da minha cadeira. E eu fiquei ali chorando, e esse professor veio: Mateus, você está bem? Ele terminou de pregar, todo mundo foi embora, ele veio: você está bem, Mateus? Eu falei: agora eu estou bem. Porque Cristo realmente tem condições de curar um coração enfermo. Meus irmãos, quanto mais eu e você nos ajuntamos em torno da palavra de Deus e avançamos a palavra de Deus na vida de outras pessoas, mais Deus vai curar. E posso falar uma coisa para vocês? Ele adora fazer isso no dia de sábado. Ele adora fazer isso na pregação. Ele adora fazer isso na ceia. Ele adora fazer isso naquela comunhão confortadora. Quando você está precisando de um abraço de um irmão, de um beijo melado de alguém, fala assim: ó, estamos juntos. Aquele ósculo bom e santo que restaura a nossa fé. E, meus irmãos, Deus, Ele não quer somente promover isso em você, Ele quer promover isso através de você. Ele quer que você seja instrumento de cura na vida de outros. Que você tome posse dessa realidade espiritual. E que no seu fim de semana, em vez de pensar: chegou a minha hora de eu me agradar, de forma tão autoindulgente, você possa dizer: não, chegou o fim de semana para eu agradar a Deus, para servir aos meus irmãos, para fazer desse domingo um tempo de comunhão espiritual, para orar, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram, para fortalecer quem estiver precisando de uma força. E assim, meus irmãos, a igreja vai avançando sobre a terra, curando pessoas, curando pessoas. Meu irmão, minha irmã, minha esperança é que eu e vocês enxerguemos o sábado não como os fariseus, não como aqueles que ficam apenas e tão somente interessados em monitorar como o seu irmão está guardando o sábado. Deus não tem interesse nisso. Ele tem interesse que você, no seu coração, estipule um sábado santo. Que você, dentro da sua casa, no seu lar, conversando com a sua esposa, você fale: qual é a melhor maneira que nós vamos fazer para guardar o sábado que o Senhor instituiu sobre nós? Eu espero que entre essas decisões fique muito claro a você: adorar a Deus prioritariamente. Tem culto de manhã e tem culto de noite. Vou falar de novo, hein? Tem culto de manhã e tem culto de noite. Ah, mas é tão difícil. É deleite, meu irmão, é banquete, é festa, é alegria. A gente fica arrumando justificativa para não ir, e Jesus falando: poxa vida, é tão melhor, tão superior estar na presença do Senhor, junto com os meus irmãos, cantando, alegrando. Tem uma música que eu e meu irmão a gente cantava quando era criança no nosso coral, é a música Kumbaya. Eu não sei porquê, né? Ficou instituído que essa música Kumbaya é aquela que você canta com todo mundo de mão levantada. Kumbaya, my Lord. Toda vez que eu lembrava dessa música, eu falava assim: como é gostoso
estar com os meus irmãos cantando cumbaiá, louvando, cantando aleluia, dizendo como Deus é bom. Nesse domingo você tem que adorar, você tem que santificar o seu coração, e você tem que santificar o seu tempo. Que o Senhor dê a mim e a você a sabedoria e o deleite, para a gente fazer do domingo, o domingo inteiro, o melhor alfajor que tem, o melhor cafezinho que tem. Faça do seu domingo isso. Tá, já comi todo o alfajor que tinha e todo o café que tinha para beber, então faça para outros. Cuide de outros, gere noutros esse tempo gostoso, como a minha esposa fez comigo hoje à tarde. Sirva os seus irmãos e adoce a vida deles com o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Deus, aqui está entre nós aquele que é maior do que o rei Davi, é o rei Jesus. Aquele que nos ensinou claramente que a fome das nossas almas é suprida pelo pão de Cristo. E é aquele que instituiu para nós um sábado cujo benefício é para nós mesmos. Quando nós fazemos desse dia um dia de culto santo ao Senhor. Quando descansamos na Tua boa provisão, com nossos cônjuges, com nossos filhos. Quando nutrimos a nossa amizade espiritual na família da fé. Quando somos verdadeiramente braços e pernas e joelhos uns dos outros. Quando aprendemos a sustentar uns aos outros com o serviço, com a oração, com o amor e com a hospitalidade. Ó Senhor, que dia maravilhoso, parece um pedaço do céu. Senhor, obrigado, porque nessa noite é o próprio Espírito que nos acolhe na palavra e nos dá esse pedaço de céu. Reforce em nós a alegria, a esperança, e que o sábado santo do Senhor seja um instrumento para manter viva a nossa fé até o dia de Cristo, até o descanso final, até quando as nossas almas se encontrarem com aquele que é absolutamente tudo o que nós mais aspiramos. Faz isso em nós, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar